Bem, boa noite. Já estamos online. Boa noite, Luísa. Tudo bem, Alicinda? Tudo. Então tá frio aí? Um pouco. Porque aí fica um sereno, né? Porque quando esfria, é perto da mata, né? Aí Que é bem gelado. na água bonita, né? Então tá bom, cumprimentar a todos que estão chegando, apresentar para quem ainda não conhece o Luciandro, que é o intérprete, né, em Libras. Ele é pedagogo, tem especialização em Libras e em tecnologia da informação. Vai nos ajudar aqui com as pessoas que não ouvem, né? E para fazer a interpretação, né, em Libras. E aí a gente já agradece a sua vinda, a sua disposição de estar aqui com a gente. Super agradecer a Alicinda, né? Porque nós somos muito cúmplices, muito amigas. Eu conheço a história da Alicinda, a vida da Alicinda, especialmente da militância política, né, nas questões indígenas da Alicinda, mas também a gente tem um pouco de ligação afetiva, né? Quando a gente se aperta, acontece alguma coisa, uma precisa da outra, a gente se fala. E com a Alicinda foi assim agora, recentemente a gente se encontrou por causa de um absurdo, né, Alicinda, jurídico aí, e aí, rapidamente, a Alicinda falou, não, Luísa, você pode deixar que eu vou lá falar sobre a questão dos indígenas aqui de Campo Grande e tal. Para quem ainda não conhece, Alicinda Terena, mas também tem o nome de Alicinda Tibério, né? Mas ela usa como liderança Alicinda Terena, é índia terena, né? E vive aqui em Campo Grande, na aldeia Água Bonita, onde ela é cacica, né, Alicinda? É cacica, né? Porque tem gente que acha que só tem cacique. Fica. Então, e você é cacica, né? Sim. Que também fizeram tanta confusão com o negócio de presidente, presidenta, né? E aí a Alicinda faz questão de se apresentar como cacica, né? Cacica Terena, da aldeia Água Bonita. A aldeia Água Bonita, para quem não sabe, é uma aldeia urbana aqui de Campo Grande, né? Fica lá perto do Tarsila do Amaral, lá para baixo, né? Aonde você está agora, né, Alicinda? Hein, Alicinda? Você está me ouvindo? Estou ouvindo, mas estou ouvindo bem. Está ouvindo bem agora? Você está aí na aldeia Água Bonita agora, né? Deu uma eu parada. que tenho que falar mais alto? Eu? Sim, eu estou ouvindo bem. Então, e você está na Água Bonita agora, né? Você está na tua casa. Acho que a Luísa está falando. Sim, eu estou na Água Bonita. Então tá bom. Bem, você está nos ouvindo, a gente também está te ouvindo bem, né? E o Luciandro também está nos ouvindo, que ele está fazendo a interpretação. E a gente está fazendo esses encontros ao vivo, Alicinda, para falar um pouco sobre o cotidiano da cidade, para ouvir as pessoas que a gente considera referência, né? Em nossa opinião, você é uma referência na luta indígena, e não só da mulher, mas na luta indígena dos povos indígenas que estão no contexto urbano. Você há muito tempo se envolveu nessa luta, se entrega teus dias, as tuas horas, as horas que você tem para ficar com a tua família, com a tua irmã, você dedica um pouco disso para a luta dos povos indígenas, não só para esses que estão aqui em Campo Grande, mas também você se envolve nas lutas nacionais, que são muito importantes, dos nossos irmãos indígenas do Mato Grosso do Sul. Em várias ocasiões eu te vi em movimentos sociais, vai lá no Ministério Público Federal, vai no Ministério Público Estadual, vai na Câmara, vai na Assembleia, vai na rua, vai na praça, vai fazer movimentos, se acontece alguma coisa importante nas aldeias do interior, você é uma liderança que é sempre chamada para estar, né? Então, você tem toda essa experiência
E você conhece muito bem Campo Grande, conhece as pessoas que moram aqui, que são das várias etnias, sabe onde é que elas estão morando, em que condições estão vivendo, quais são as maiores dificuldades, né, que as pessoas, que os indígenas que moram em Campo Grande sofrem, enfim. E a gente quer falar sobre isso com você, porque para nós, né, você sabe que eu fui vereadora durante um período, de 2013 a 2016, e agora eu sou pré-candidata a vereadora novamente, lá na chapa junto com o Pedro Kemp, que também é uma pessoa que sempre foi parceiro das lutas dos povos indígenas, e nesse momento a gente quer usar esse espaço para ouvir você, para refletir sobre as questões aqui de Campo Grande. Então, eu passo a palavra para você, né? Você se apresenta como você quiser, enfim, conta um pouco para a gente sobre como é que estão os indígenas aí na Água Bonita e aqui em Campo Grande, enfim. Você é a única cacica, né? Quantos caciques que tem, quantos núcleos estão organizados. Então, fala aí para a gente um pouco dessa liderança sua e dessa vivência que você tem aqui em Campo Grande. Bom, Luísa, a nossa questão, eu vou falar um pouco da minha comunidade Aldeia Água Bonita, por onde eu cresci, por onde eu aprendi a trabalhar sobre o movimento indígena em Campo Grande, por onde eu comecei, foi pela comunidade Tarcísio e hoje sendo contemplada como a segunda mulher indígena terena cacique dentro de uma capital. Para mim é uma honra, é uma conquista, mas é uma conquista árdua, é uma conquista de muita luta, de muita garra, de muita experiência, vamos falar, mas cada dia a gente está aprendendo como trabalhar as nossas questões, vivendo em Campo Grande, dentro de uma capital. Eu penso assim que todas as comunidades indígenas dentro de Campo Grande, as aldeias, comunidades, as associações que se encontram dentro de Campo Grande, eu acho que todos nós temos umas reivindicações diferenciadas uma da outra. Mas todas as comunidades, no momento, qual que é o foco? É a moradia, Luiz. Quando a gente chega em Campo Grande, chega sonhando. Quando nós sonhamos para nós, para o futuro dos nossos filhos. Aí eu me debato muito essa questão da moradia, porque a gente está com... Quando a gente chega com aquele sonho, mas a gente temos que viver na realidade, trabalhando nessas questões, nas questões das políticas públicas de vários eixos dentro da nossas comunidades. Na minha comunidade, aqui na Água Bonita, nós estamos precisando muito de moradia, se a educação ela está evoluída, como agora estamos aí na pandemia, então, você sabe, eu não vou debater muito isso aí, isso está no geral, está no Brasil inteiro. Então, seria isso. Futuramente, tem as outras comunidades, somos 9 caciques reconhecidos dentro de Campo Grande pela FUNAI, e os demais são associações. Então, eu acredito que nós estamos aproximadamente aí, Luísa, de torno de 14 a 12 no total. Tipo assim, a 12 lideranças, vamos falar, dentro de Campo Grande. Uhum. E quando falamos liderança, quando nós vamos conversar, Luísa, eu acho que cada cacique, cada representante da sua comunidade, eles têm umas reivindicações e não é diferente uma da outra. Tivemos conversando há pouco tempo com a nossas lideranças, e a nossa liderança aqui em Campo Grande tem focado muito nessa questão. É uma questão muito árdua, mas é uma questão que temos que ter os verdadeiros representantes, que somos nós, caciques e presidentes de associações, que buscamos isso dentro dos órgãos públicos, né, conversar com as demandas dos vereadores, com o prefeito, com o Estado. Eu acho que essa é a nossa questão, seria as outras comunidades, eu acho que é asfalto, essas coisas que não chegou para eles também.
Uma das comunidades que eu tenho muito que elogiar, Luísa, é o Tarsila do Amaral, e quando chegou a casa para as comunidades indígenas do Tarsila do Amaral, já chegou junto com o asfalto. Então, é uma das comunidades que eu acredito que é destaque, é o Tarsila, e queremos que todas as nossas comunidades indígenas dentro de Campo Grande poderiam também ser contemplados, pode ser contemplado com todas essas questões da políticas públicas voltada para o povo indígena de Campo Grande. Certo. E você disse que você é a cacica, né? A única mulher cacica, né? Entre os demais, e são homens, né? Os outros caciques, e que ainda tem outras associações. Então, quer dizer que, além da Aldeia Água Bonita e da Marçal de Souza, que as pessoas conhecem mais, nós temos outros núcleos urbanos, tipicamente ocupações que são de famílias indígenas, né, que vieram das várias aldeias do estado e até de outros lugares, morando aqui em Campo Grande, é isso? Quantos indígenas urbanos nós temos, mais ou menos? Você sabe, Alicinda? Quantos indígenas existem em Campo Grande, Luísa? Estamos aproximadamente de 17 mil indígenas dentro da capital, no momento. Então, para nós, muito alto. Então, eu acredito que essas aproximadamente 17 mil indígenas é índio para a gente poder cuidar, né? Inclusive, buscar também um compromisso com os pré-candidatos, com os candidatos, sobre essas questões. Essas questões para nós é importante, então, destacar dentro da sua comunidade o que realmente precisam dentro para ser evoluídas as questões das políticas públicas para cada comunidade. Certo. Assim, só que eu lembro aqui, por exemplo, no Indo-Brasil tem um núcleo, né? Santa Mônica, Vila Romana, Popular, lá no Noroeste, ali na Hélida. Dá uma enumerada para a gente, só para as pessoas entenderem onde é que estão esses núcleos indígenas, aonde mais ou menos tem, e se você se lembrar, o cacique ou a pessoa que é responsável pela associação, até para a gente ter uma visão, né? Onde é que moram os indígenas que estão aqui em Campo Grande. Organizados, né, em núcleos de moradia. Bom, em núcleo do Brasil temos que é um cacique também, que é responsável por lá, e temos Santa Mônica também, que é um cacique também, temos a Aldeia Romana também, que temos um cacique também lá, temos na Vila Popular também, então, na região nossa, sou eu aqui na região Água Bonita, e da região para o oeste ali está no Darcy Ribeiro, Estrela do Sul, ou Estrela do Sul não, Estrela do Amanhã, ainda tem uma comunidade muito nova, que é Água Funda, e também temos tem mais um grupo, que é a Dona Eli dali, que dela ela já tem um núcleo formado, que ela trabalha com cerâmica terena, e também temos mais uma que, se não me suja a memória, Luísa, são duas associações de mulheres, só em Campo Grande, que trabalha essas questões voltado à cultura nossa. E temos mais uma que é a Canaã. A Canaã é uma também comunidade nova.
E essas comunidades que você citou, que são núcleos e organizações que até são reconhecidas pela FUNAI, né, através das suas, elegem lideranças, enfim, é bem importante a gente notar que é um esforço de organização, porque muita gente pensa que as pessoas não estão ligadas, né, pela sua identidade racial, que é indígena, e que quando chegam aqui em Campo Grande acabam não se organizando, mas é o contrário. O panorama que você nos trouxe aí é que esses 17 mil indígenas que estão em Campo Grande, eles estão bem organizados, né? Eles têm suas lideranças escolhidas e eles têm todo um trabalho voltado para a implantação de políticas públicas aonde eles estão residindo, enfim, e outras pautas que você está nos falando aqui, né? Então, assim, uma pauta que eu acho que é bastante importante é a questão da saúde, né? Que você sempre traz essa preocupação da saúde. A gente sabe que tem a secretaria, que é a CESAI, que é a Secretaria Nacional da Saúde Indígena, e que aqui em Campo Grande, até 2012, tinha um atendimento específico para os indígenas, inclusive eu moro aqui no bairro Amambaí, é pertinho aqui na Cândido Mariano, era esse atendimento, e esse atendimento acabou, né? Então, isso aí que a gente viu também você fazer uma luta muito grande para que a gente pudesse retornar esse atendimento específico na saúde através da CESAI para os indígenas que estão em Campo Grande, né? Então, você podia falar um pouco para a gente sobre isso. Bom, Luísa, a questão da saúde indígena em Campo Grande é uma questão que a gente já está na luta há muitos anos depois que nós perdemos o polo. Esse polo, ele inspirou das nossas mãos. Quando a gente percebeu, já não tinha mais polo, já não tinha mais atendimento. É um atendimento básico, era. Mas antes com ele do que sem ele, sem o atendimento, porque o básico para nós já ajudava bastante a população. Na época, na época de 2012, eu acredito que nós estávamos aproximadamente em uns 12 a 13 mil indígenas já morando já em Campo Grande. Você vê que eu acredito daquela data para cá, ou quanto nós evoluímos, quantos que chegaram dentro da capital. Então, eu acho que é o momento, Luísa, de debatermos com os pré-candidatos sobre essas questões, porque para conhecer a mais profunda a questão nossa dentro da saúde, vamos falar da saúde indígena, sim, porque a saúde indígena, ela é diferenciada, querendo ou não querendo, queremos essa saúde. Por quê, Luísa? Porque debatemos sempre nas nossas conferências da saúde indígena, debatemos dentro dos conselhos de saúde, quando existia a nossa CMDDI, eu acredito que está voltando aí o CMDI, não sei ainda como que está os trâmites do CMDDI, como já está findando esse ano, eu não sei se volta o CMDDI ainda. Mas a minha grande preocupação é essas questões, porque é ali dentro dos conselhos que nós vamos discutir as nossas questões, as nossas políticas públicas para Campo Grande na questão da volta ao nosso polo. Então, eu acredito que as nossas participações dentro dos conselhos, dentro do Conselho da Saúde Indígena é importante, e temos uma nossa representante já lá trabalhando essa nossa questão, não deixando de falar que o Conselho está funcionando, então está em mão de boa pessoa que pode também está levando essas nossas questões, mas nós estamos totalmente de fora da questão das políticas públicas, da saúde pública indígena em Campo Grande. Estamos bem desassistidos, porque nós queremos o quê, Luísa? Dentro dos hospitais, dentro dos postos, Luísa, nós queríamos nossos intérpretes da nossa língua, da nossa mãe língua, entendeu? Que somos terena, e somos que predomina em Campo Grande, somos terena, e segundo que predomina, são os Guarani. E a gente queria muito que brigasse muito por
e nós estamos nessa luta, né, agora, pedindo esses intérpretes para nós dentro dos hospitais, como eu comentei. Eu acho que isso seria uma questão que poderia ser, tentar colocar para nós dentro dessa realidade, que vivemos no sufoco. E o nosso polo, e nós asseguramos muito na questão das nossas leis, que ela é a 69 e a 169, Luísa, que nos assegura que somos índios em qualquer lugar. E aonde nós queremos, somos indígenas. Então, eu acredito que se a gente conseguir bater e debater mais profunda esses nossos direitos, por mais que não estejamos dentro de uma aldeia, mas estamos dentro de uma cidade, temos sim os nossos direitos. Uhum. Eu acredito que você ser eleita, Luísa, você vai nos ajudar e vai aprofundar mais as nossas questões indígenas dentro de Campo Grande. Uhum. Viu, Alicinda? O Wagner está nos assistindo agora pelo Facebook e ele queria que você pudesse informar para todos nós quais são as ações que o governo do estado, ou que a prefeitura, ou mesmo o governo federal tem ações específicas e organizadas dentro dessas comunidades urbanas aqui de Campo Grande, né, indígenas urbanas. Se há projetos do governo do estado aí na Água Bonita, ou lá na Marçal, ou lá no Indo-Brasil, na Vila Romana, enfim, lá no Noroeste, quais são as intervenções que são feitas especificamente para essas comunidades e que resultados que a gente pode apontar sobre isso, se nós temos resultados bons, se a gente tem pouco investimento, se a gente tem muito, vai dizendo aí. Se a gente precisa, por exemplo, iluminação pública, que eu sei que é um problema seríssimo, não sei se resolveu aí na Água Bonita, conta pra gente isso aí também, né? Que era sempre um problema, na questão da oferta da energia, problema de assistência de segurança, que é uma responsabilidade do Estado, sempre teve muita dificuldade para chegar. Enfim, você dizer para a gente, até para o Wagner, que provocou aqui, quais são as intervenções mais importantes que você vê, tanto do município como do Estado, nesses núcleos urbanos aqui de Campo Grande, e como é que você avalia, o que você acha que a gente tem que fazer força para alterar, fora o que você já apontou, que é muito importante na área da saúde, o retorno desse atendimento pela CESAI, né, um atendimento específico, e dentro dos hospitais, dos postos de saúde, das UPAs, ter o atendimento com o intérprete, né, de língua terena, né, pelo menos em Guarani, para que as pessoas possam se comunicar melhor com os profissionais da saúde. Mas fala isso aí para a gente, então. Bom, Luiz, eu vou responder a pergunta do nosso telespectadores aí, e penso assim que ele quis saber sobre a questão se o governo está nos atendendo, as ações que ele tem feito, e eu acredito que ele fez uma ação dentro da comunidade de Água Bonita, que foi em parceria com o Estado e governo federal. Nós trazemos, na época, quando o nosso coordenador era o Fernando Souza, ele trouxe para dentro da nossa comunidade, fizemos uma parceria, o Estado e o governo federal, trouxemos dentista, acho que foi uma das ações bem evoluída que aconteceu, mas foi uma vez só. Então, ações que às vezes ela vem e vai embora, ela não volta. Então, eu acho que eu estou respondendo bem a questão do nosso colega aí. Essas questões, ação, ela tinha que ser continuada, ela não tinha que ter parada, né? Eu acho que foi muito bom na época, trouxe por um dia, mas foi um atendimento ótimo, que poderia ter continuado. Eu acho que outras comunidades também pediu para o Estado, e eu não sei se o Estado deu tempo de atender todas as comunidades. Foi essa parceria de Estado com o governo federal. Então, foi muito bom ter feito aquilo, mas eu acho que não deu tempo de passar por cada comunidade. Mas aqui foi um exemplo muito bom. Na questão das iluminação, Luísa, nós temos sério problema dentro da nossa comunidade mesmo. Esse é um compromisso que a gente paga pela Energisa, né? Uma iluminação para nós, ela
como se fala, sai do bolso, querendo ou não querendo, sai do nosso bolso, né? E também essa iluminação pública não tipo assim, para iluminar a rua e nós sentimos bem a segurança, não é. É uma segurança para a comunidade, é uma segurança para nós que estamos bem no fundão aqui na Água Bonita. Então, tem uma situação séria sobre essa questão da iluminação pública. E de vez em quando temos que estar ligando, pedindo, né? Então, isso sim é uma das questões que a gente temos também que estar de olho. A gente sabe como, como a gente trabalhar essas questões, mas tem hora que também não somos atendidos. E na questão de segurança, está sendo bem trabalhado dentro da comunidade a questão da segurança da comunidade, porque tem um conselho que já está evoluído, o Conselho de Segurança Indígena está trabalhando e está sendo bem evoluído dentro da comunidade nossa. Esse conselho, ele trabalha, tipo, todos nós fazemos, a gente ajuda também, mas temos que ter mais segurança e o governo tem olhado essa parte da segurança com um olhado diferenciado e tem nos ajudado na questão de policiamento. Aham. Eu acho que eu respondi bem a questão do nosso colega. Respondeu. Eu acho que ele vai poder entender o que... Eu acho que ele fez uma boa pergunta. A educação para as crianças indígenas aqui em Campo Grande, nós já avançamos, temos um atendimento específico, cuidamos da preservação cultural, aonde existem esses núcleos urbanos, as escolas municipais ou que atendam, ou os EMEIs, né, que eram os antigos CEIFs, essas escolas, elas têm a preocupação de receber o aluno indígena e fazer a compreensão da cultura dele, enfim, fortalecimento dos valores dos indígenas, a questão da alfabetização na língua terena, enfim. Como é que isso se resolve aqui em Campo Grande? Se a gente tem avanço, se nós não temos, se tem muita coisa ainda para construir, não é? Porque também é uma maneira de respeitar, de proteger o indígena, né, protegendo a sua cultura. A gente acaba com um povo acabando com a sua cultura, né? E o Brasil deve muito aos indígenas, porque todo mundo que estava aqui antes da gente chegar eram os indígenas e hoje é um massacre, né? Inclusive esse governo atual faz questão de promover, né, a invasão de terras indígenas, de acabar com as políticas que são destinadas à demarcação das terras, de criar todo um discurso de perseguição às lutas dos povos indígenas, no que a gente tem chamado de verdadeiro genocídio, né? Então, não sou eu, mas são as principais lideranças, né? Esses dias eu ouvi aquele fotógrafo Sebastião Salgado e a Sônia Guajajara falando sobre isso para todo mundo numa live. Foi muito importante ela mostrar como que esse governo tem feito assim, o pior dos governos das pessoas indígenas, né, do Brasil inteiro, né, que aí não é o Estado para proteger os indígenas, aqui é o contrário. O governo federal hoje ataca os indígenas, né, para verdadeiro genocídio mesmo da população. Então, fala para a gente como que é essa questão da educação, como que são as escolas municipais que atendem as crianças desses núcleos habitacionais indígenas, como que você vê? Bom, Luísa, a questão da educação, Luísa, a gente temos a CEMED, que trabalha muito lentamente sobre essa questão nossa. Inclusive, temos o nosso representante ali, que é um interino, que se encontra dentro da CEMED. Eu acredito que, através de algum projeto, a gente já estávamos trabalhando, já estávamos pensando em trabalhar com essa questão, porque nós aqui na comunidade indígena, da nossa comunidade indígena, somos a escola do município que mais atende indígena é a escola João Cândido, que é próximo à nossa comunidade. Então, são 3 comunidades que ele atende, que é do primeiro ano até o 5º ano. Surge a minha memória aqui no João Cândido. Então, atende Tarsila do Amaral, Água Boniteirinha,
que tem aqui a Água Bonita, que é o primeiro passo, né? Diz que já é a casa, que já temos a casa construída, e temos que estar em construção. Então, se nós pararmos para pensar, a escola que mais recepciona crianças indígenas é a escola João Cândido. E não temos, Luísa, não foi ainda acordado para a gente ter um trabalho voltado para a nossa cultura, para nossas danças, para nossos trabalhos, que, os artesanais, os artesãos para eles, para trabalhar a nossa cultura. E penso também as nossas danças, Luísa, que é trabalhado com nós mesmos, que tem a dança da mulher e tem a dança do homem. Também que a gente não conseguimos trabalhar com a escola ainda, essas ligações sobre as nossas pinturas. Então, cada pintura para nós, ela tem um significado na Semana do Índio. Quando também nós usamos a pintura, cada cor tem um significado para nós. Então, tem um momento nosso das nossas festas, também temos o momento das nossas lutas. Cada cor tem um significado para nós. Temos de festas, temos de lutas. Então, quando se fala em lutas, quando nós vamos para preparar, né? Quando é preparar alguma coisa para nós reivindicar. Então, eu acredito que essa é a nossa cultura, que precisávamos ter um dos nossos professores, tanto faz como um índio terena e um índio guarani, focado dentro aqui da nossa Escola Municipal João Cândido, onde há mais alunos indígenas dentro dessa escola. E o CEINF, Luiz, ainda também não conseguimos ter um CEINF diferenciado, seria um sonho de cada mãe, e eu acredito que eu, como mãe, eu também queria muito que tivesse um CEINF diferenciado. Por quê, Luísa? Com todas as mães indígenas ali trabalhando para falar a nossa língua com nossas crianças, porque querendo ou não querendo, Luísa, nós somos nós temos a nossa cultura, somos diferentes, Luísa, por uma etapa, assim, pouquinho, mas nós temos a nossa diferença de como educar nossos filhos, de como falar com nossos filhos, de como nos tocar em nosso filho. Então, a gente tem isso, e a gente queríamos muito, Luísa, que tivéssemos um CEINF voltado para o nosso povo, para a nossa população indígena aqui, inclusive na nossa comunidade indígena, Água Bonita, porque são 3 comunidades, uma próxima da outra. São 2 comunidades, uma próxima da outra, que é o Tarsila e a Água Bonita. E você vê que temos bastante criança para não esquecer a nossa fala, para não esquecer a nossa cultura. Então, isso fica essa cobrança, não digo cobrança, mas é um sonho para um dia o meu neto, minha neta, que foi uma luta nossa, foi uma luta da demanda dos lados dos vereadores, que se eleita você for, Luiz, eu tenho certeza que você vai lutar por isso, porque você conhece de quando a gente começou a nossa luta brigando por essas educações diferenciadas para nossas crianças. E não só aí, né, na Água Bonita, né? A gente tem a Secretaria, a CEMED tem um núcleo, né, lá de estudos, enfim, voltado para essa preocupação do ensino, de como fazer tanto o ensino da educação infantil como do fundamental, pelo menos nos primeiros anos, né, o fortalecimento da cultura indígena, né? Então, é no João Cândido, é no CEINF aí perto, mas também é nas demais escolas que recebem os filhos indígenas das famílias desses vários núcleos comunitários que nós temos e que você listou aqui em Campo Grande, né? Na hora que você listou, eu anotei aqui, tem 8, 9 caciques, né, organizados, então, em núcleos reconhecidos pela FUNAI, e mais 4 associações. Então, todos esses locais recebem alunos, né, nos estabelecimentos da educação infantil, né, e do ensino fundamental, e também do ensino médio, que é responsabilidade do Estado, e não tem nenhum programa de tratamento específico de fortalecimento da cultura, da identidade indígena, e é uma coisa que eu acho que a gente precisa fortalecer na luta de vocês, porque é realmente uma coisa muito importante. E como que está na pandemia? Como que as crianças estão, hein, Alicinda, agora nessa pandemia? Fora do colégio, como que as mães estão passando esse momento?
as atividades, porque parece que a gente está num mundo de fantasia, né? Que todo mundo consegue entrar na internet, fazer atividades, todo mundo tem computador, mas isso não é a realidade das pessoas, né? E não sei como é que está a situação aí das crianças e das mães. Bom, Luiz, a questão das crianças nesse momento, a questão da pandemia, o que está acontecendo? A escola, não, as mães estão buscando o trabalho das crianças na escola, elas estão fazendo da medida do possível para ensinar eles, buscando por... Que hoje em dia tem umas delas que já estão bem evoluídas, tem umas que vai buscar cópia na escola e faz o seu trabalho com seus filhos em casa. Mas no momento eles estão, tipo assim, não tem como você segurar, um cuida para o outro. Essa é a cultura da nossas comunidades, um olha para o outro com um olhar carinhoso, um olhar que está ajudando, que estamos ajudando uma outra. Mas falar para você que, inclusive, a própria CEMED, ela fez um projeto que conseguimos fazer, eles conseguiram fazer um cartaz pequeno, falando na nossa língua materna, né? Foi bom, eu acho que destacou um pouquinho aí, deu para ajudar um pouco, mas nós preocupamos muito com as nossas crianças ainda, Luísa, nessa questão da pandemia, porque mas eles ficam focados dentro da comunidade, eles não vão muito longe, porque as mães têm conversado, a gente também tem conversado com eles, né? É ficar em casa. Essa questão de ficar em casa tem sido preocupante para nós, porque criança você não segura ele por muito tempo dentro de casa, porque inclusive as nossas crianças indígenas, ele tem aquele de ser livre dentro da comunidade, né? De ir e vir ali por perto. Então, se segurar ele um pouquinho dentro de casa, você vai, tipo assim, pode até prejudicar a própria saúde dele. E a gente tem que entender essas crianças, se preocupar tanto com eles, que daí que nós hipertensos, dos nossos diabéticos também que estão aí, as nossas crianças que são especiais, que também temos aqui dentro da comunidade. Eu falo porque eu tenho uma irmã que é especial, que eu cuido, então eu sei o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas. Eu tenho também pessoas diabéticas dentro de casa, então a gente tem todo esse cuidado com a pessoa. Por quê? Porque às vezes, se você não cuidar, não é ninguém que vai cuidar para você. Que nem você falou logo no começo, tenho a minha família, eu tenho a comunidade ainda para a gente ter esse olhado. Aí eu tenho a minha irmã, que eu dedico quase 24 horas com ela. Ainda tenho esse tempo de fazer essas questões da demanda da comunidade. Mas isso eu faço porque a gente conhece a realidade do nosso povo. Porque senão a gente poderia colocar a cabeça em um travesseiro, deitar e dormir e dizer que não está acontecendo nada, mas está aí. Nós estamos vivendo essa pandemia. Tipo assim, está sendo um pesadelo. Eu acredito que não é só para mim, para o povo indígena, para o Brasil inteiro, Luísa. Uhum. É uma situação que nós queremos se livrar disso e ser livre, né? Para poder fazer o que nós queremos. Por enquanto, nós estamos presos, nós estamos presos, sentindo prisioneiros sobre essa questão da pandemia. Você tá certo e você disse perfeito, né? A pandemia nos prende, né? Nos afeta, assim, fisicamente, em todos os sentidos, né? E quem mais sente a pandemia é exatamente quem mais é fraco, né? Quem é economicamente fraco, quem é socialmente fraco, né? E os povos indígenas, a pandemia ela reforçou ainda mais as desigualdades, né? Não sei se você pode nos informar como que está a questão da assistência, né, aos povos indígenas, pelo menos a esses 17 mil indígenas que moram aqui em Campo Grande, porque o que a gente vê é muita reclamação da assistência também para os indígenas que estão aldeados, né, que não são fornecidas no mínimo do mínimo, que é a cesta básica, né, não foi garantida a segurança para que esse vírus não entrasse nas aldeias, porque também entrar o vírus nas aldeias é uma coisa assim que quase que condena aquela comunidade, porque a saúde do indígena aldeado é diferente da gente que
que está no contexto urbano. Então, assim, eu acho que era importante você informar para a gente, enfim, a prefeitura, o Estado, a União estendeu a mão, foi aí, perguntou para as famílias se elas precisam do apoio, porque está todo mundo em crise, as pessoas estão desempregadas, estão sem assistência, as crianças não estão indo na escola, então também tem a questão da segurança alimentar. Então, como que está essa assistência? Chegou aí na comunidade Água Bonita, ou na Santa Mônica, ou no Indo Brasil, no Noroeste, enfim, lá na Marçal, o apoio consistente da Prefeitura, do Estado, da União, de dizer, da FUNAI, olha, nós estamos aqui, não vai faltar alimento para nenhuma família, entendeu? Vocês podem ficar seguros, fornecer toda a segurança para também o atendimento à saúde no cometimento da doença ou evitando, né? Então, qual que foi? Conta para a gente como que está isso, que providência que tomou, se foi efetiva, se não foi efetiva, como que você acha, e fala para a gente, que é para a gente fazer desse canal aqui também uma mobilização para que as coisas se modifiquem rapidamente, né? E que realmente protejam as famílias que estão aqui em Campo Grande, que são indígenas e que estão, nesse momento, mais sofridos ainda em razão da pandemia, né? Bom, Luiz, nessa questão da questão social, do mundo social dentro da unidade indígena Água Bonita, e somos duas comunidades que não somos assistidas pela, tipo assim, todas as comunidades são bem assistidas pela FUNAI, mas nós somos as duas comunidades maiores, que é Água Bonita, e vou falar, pedir licença para o cacique da aldeia, Marçal de Souza, para falar sobre as nossas questões, da nossa reivindicação pela FUNAI, sobre a questão do sacolão. É um saco que é governo federal, que é da CONAB, mas nós já lutamos tanto, essas duas comunidades lutou tanto para ter ela, e a gente não conseguiu evoluir, né? Não tivemos resposta, não tivemos respaldo de nada. Vou ser bem sincera para você, Luísa, quem tem nos atendido, tem olhado bem diferente, é o município que ajudou as mães que têm os filhos na escola, aqueles que pegaram o kit merenda, entendeu? Elas sim, assim, foram contempladas. Mas as outras alimentações, o sacolão que chegou, vamos falar sobre os alimentos que chegou, foram de entidades não governamentais. Então, esses não governamentais são os nomes que a gente já, tipo assim, a gente já é conhecido lá pro lado de fora. Então, eles nos olhou diferenciado e trouxe. Então, no momento, Luísa, tipo assim, essas questões dos trabalhos sociais dentro da comunidade, a gente não foi contemplado assim com um apoio do governo federal, não, pela FUNAI, coisa que nem você falou e perguntou para mim. Não, essas somos duas comunidades, Luísa, que não recebemos esse apoio. E é onde essas duas comunidades temos mais indígena. Eu não sei se por ser bastante ou por estarmos... até hoje a gente não pôde entender. Já fizemos várias denúncias, fomos para a AGU, já foi para o Ministério Público Federal, estamos aguardando a resposta, e eu acredito que a pandemia vai embora, e essa resposta ainda não chegou para nós até agora. Então, essa questão aí é preocupante, porque temos mães feirantes, Luísa, eu também gosto muito de falar sobre elas, porque muitas delas estão aqui na Água Bonita e estão no Tarsila do Amaral. Então, elas trabalham os seus trabalhos, sabe, que eles têm que ir para a rua, e elas não estão podendo ir para a rua, porque não pode trabalhar com suas mercadorias. Então, a minha grande preocupação é com essas, com aquelas já risco, que são as domésticas também que trabalham, né? Então, as mulheres indígenas domésticas que trabalham, vão buscar o seu ganha-pão, porque que cair do céu não vai cair no momento. A minha grande preocupação seria com elas também, entendeu? É uma situação bem preocupante isso, Luísa, porque muitas delas estão acostumadas a levantar cedo e fazer o seu trabalho do dia a dia, e quando for ter o horário do almoço, já está em casa
feliz, que ela já trabalhou, já fez seu exercício do dia a dia e já está dentro de casa com a sua família. Então, e hoje não, hoje elas estão presas. E se você, sem ter esse olhado para elas, ter esse olhar diferenciado para elas também, não vamos falar diferenciado, mas tudo que a gente conquista, Luísa, dentro da comunidade, a gente não deixa ninguém de fora, mas no momento, eu acredito que tivemos o máximo, Luísa, umas 2 a 3 doações, vamos falar doações de entidade não governamental. Isso é uma Agora, coisa que nos preocupa. governo mesmo, então não apareceu aí para ajudar nenhuma família, né? A não ser esse kit que é pouquíssimo, vamos falar bem a verdade, que a prefeitura arrumou, o kit de alimentação, que arrumou não, na verdade gastaria com a criança que está matriculada e assim, não usando, entrega para a mãe fazer a refeição. E não teve nenhuma outra ajuda, nem de cesta básica, nem de nenhuma participação, a não ser das organizações que não são de governo, que a gente chama de organizações não governamentais. Aí, Alicinda, é claro que a gente sabe que nós estamos na pandemia, que tem todo um problema aí de desemprego que atingiu todas as pessoas, mas, assim, aproveitando essa discussão, como é que é a oportunidade de trabalho para a pessoa indígena aqui em Campo Grande, para o jovem indígena, para a mulher, para o homem, né, que é indígena, que veio da sua aldeia, ou então que já veio pequeno para cá, cresceu em Campo Grande, como que é a oportunidade de trabalho? Porque eu me lembro que a gente tinha índices muito altos de desemprego nessas comunidades indígenas, né, que não tinha oferta de trabalho, porque há também um preconceito, uma discriminação em relação à pessoa indígena, que é uma coisa que a gente vai precisar superar. Tem que encarar que existe o preconceito, que existe esse racismo, né? Essa desconsideração pela pessoa, e que isso é imotivado, ou é motivado por toda uma campanha que fazem desde que veio o descobrimento e as pessoas, os portugueses chegaram aqui e começaram a vender uma história, né, de que os indígenas não deviam ficar aqui, porque isso aqui é no território que eles tinham mais força e queriam ocupar de qualquer maneira as terras brasileiras. Então, é assim, como que para o trabalho indígena, a mulher, o homem, o jovem, como é que é? Arranja emprego? É fácil, é difícil? Que eu sei que a gente está no contexto da pandemia que está difícil, mas assim, comparando com isso, em situações anteriores, do ano passado, como é que é o emprego para a pessoa indígena? Bom, Luiz, eu penso de duas maneiras no que você está falando sobre a questão da discriminação. A discriminação, ela, se você observar, não vamos falar que ela não existe, porque ela existe. E no foco, você está perguntando a questão do emprego, Luísa. No momento que estamos atravessando da pandemia, muitos dos nossos perderam emprego, sim. Então, é uma preocupação muito grande nessa questão. Muitos dos nossos que são, que nem eu falei para você, quem é hipertenso, que trabalha, e quem é diabético, eles tiveram que afastar do seu trabalho, porque são pessoas de grupo, a maioria são pessoas de grupo de risco nessa pandemia. Então, é uma coisa que vem sobrecarregar cada família deles, entendeu? Então, é uma coisa que nem você está falando, é uma coisa que vem nos preocupar. E na questão do emprego, Luísa, a maioria do nosso povo que sai da aldeia, eles tenta trabalhar como pedreiro, e aqueles que trabalhar como auxiliar de pedreiro, muitos deles muitos deles tentam evoluir fazendo curso, que hoje temos muito da aldeia. O que eles estão fazendo? Eles estão pagando poder sobreviver. Para quem quer, eles pagam isso. Então, pagam de várias coisas. Essa juventude que foram o primeiro passo da vida deles. Eu tenho orgulho de um grupo que está aí que estão fazendo alguns cursos. Eu acredito que eles vão
daqui a tempo vão estar evoluindo aí no mercado de trabalho, e é poucos de não sofrer o preconceito, mas temos sim. Mas eu acredito que a população de Campo Grande, ela tem olhado o povo indígena com um olhar diferenciado no momento, porque temos muitos indígenas trabalhando em rede de supermercado, temos muitos indígenas trabalhando em rede de postos de gasolina. Então, se você vê em vários setores disso, eles estão aí trabalhando, muitos trabalhando como dentro de lanchonete, garçom. É um serviço muito bonito, é um serviço que eles também aprendem a se valorizar. E muitos deles são garçom, recepcionista, salgadeiros. Então, eles têm evoluído dentro dessas questões de trabalhar para si, de aprender para eles mesmos, que é um conhecimento que ninguém vai tirar deles. É o que eu sempre trabalho falando para meus filhos. Faça uma coisa que é seu, faça uma coisa que te valoriza, que é seu, que ninguém vai roubar de você, porque é seu, você aprendeu com você mesmo, você se capacitou, você se capacita, você se pensa para você mesmo, ninguém vai tirar de você. Esse é um livro seu que ninguém vai roubar. Então, eu falo roubar uma palavra, assim, mas não poderia estar falando isso, mas uma fala, assim, que eu uso muito para eles. Então, eu acredito que eles têm evoluído bastante. Essa juventude que chegou, que está chegando, eles estão chegando com um novo pensar, um novo sonho com eles. E acredito que esse é muito bom, mas vamos sonhar pelos novos adolescentes que estão aí, precisam também da primeira chance do primeiro emprego. Eu acredito que você vai nos ajudar, eleita você chegar, eleita você ser vereadora de novo para a nossa Campo Grande. Acredito que você vai saber trabalhar essas questões para nós. Não dizer que a gente acredito que todos vai ter os mesmos segmentos, Luísa, mas eu acredito que você conhece a nossa situação, porque você deu uma oportunidade para nós na época, então a gente está falando de você para o povo que está ouvindo, porque a gente sabe quem é Luísa Ribeiro. Obrigada, Aricinda. Obrigada, viu, querida? A gente já está quase chegando no final do nosso bate-papo. E primeiro quero te agradecer muitíssimo, né? Você é uma referência da luta indígena em Mato Grosso do Sul, no Brasil, inclusive. E depois que veio para Campo Grande, não fugiu da luta, né? Ao contrário, continuou a ajudar a organizar as demandas e a luta do povo indígena que está aqui em Campo Grande. Para a gente terminar, não tem como não falar da luta do povo indígena pelo seu território, pela terra, pela demarcação, pela proteção dos seus interesses que estão ligados aos seus territórios. Então, assim, fala um pouquinho disso para a gente, inclusive para as pessoas que estão nos ouvindo, entender um pouco o que significa essa luta, e aí depois a gente já vai para as despedidas finais aqui, né, para que a gente encerre essa nossa transmissão. Bom, Luísa, eu gosto muito de debater, tipo assim, a questão da violência contra a mulher. Essa foi uma bandeira que me fez crescer, me tirou do chão, uma bandeira que eu aprendi quando eu vim para o movimento de mulheres indígenas. Tá. Eu gosto de falar muito sobre a questão da mulher, porque a mulher, por ser mulher, se predomina. Não é um machismo que eu acho que é uma coisa que tem que acabar, eu acredito que vai acabar, não sabemos como, do que jeito, mas o meu sonho seria isso, Luísa. E o machismo, para mim, é uma fase que os homens têm que aprender. É uma fase que eles vão ter que olhar para a mulher, que ela é capaz de andar com eles e
falar com eles e sentir que mulher é diferente, sim. Nós temos os grandes patamar das diferenças, mas também sabemos entrar no discurso com eles. Então, tenho orgulho de dizer que sou a Conselheira Nacional das Mulheres Indígenas e também tenho orgulho de dizer que fui uma das primeiras mulheres a ser presidente do Conselho Municipal de Povos Indígenas aqui em Campo Grande e ser a segunda mulher indígena terena cacique dentro de uma capital. Gostei muito da frase que está aqui, resistências aos indígenas em Campo Grande. Ela tem peso e ela tem vez. Chegou a hora de dizer assim, eu acho que agora é hora de a gente dar volta por cima e dizer que estamos, Luísa, segura no que nós queremos e do que vamos ter no futuro e do que sonhamos para os filhos e para o nosso povo que mora em Campo Grande. Muito bem, Alicinda. Você fez muito bem ter falado dessa questão da mulher e da violência, que era uma pergunta que eu ia fazer logo em seguida para você. Você foi até tema de um documentário, que foi um documentário premiado, né? Patrícia Nassar, que fez esse documentário, e você foi muito bem, foi um prêmio lá do Senado Federal, e você foi a personagem desse instrumento para contar a história e para alertar as mulheres sobre a violência, que não é só a violência, o machismo também tem nas aldeias indígenas e também provoca muita violência contra a mulher indígena. Então, foi muito bom você ter colocado isso e ter destacado também, você ter sido a primeira cacique, quer dizer, a cacique é a segunda nas capitais, mas a primeira aqui em Campo Grande, né? E a primeira presidente também do Conselho Municipal de Direitos Indígenas, que você ficou lá à frente durante um bom período aí, né? Que você pode me corrigir se eu fiz alguma informação aqui, não precisa, sobre a sua trajetória. Mas todos nós... Não, Luísa, sou a segunda mulher terena de Campo Grande ser eleita numa capital. A primeira foi Enir Terena, que eu tenho orgulho de dizer o nome, e a segunda terena numa capital. Muito bem, agora eu entendi. A Enir... Lembra da Enir Terena? Claro, esse mês, né, Então, fez aniversário do falecimento dela. Pois é, a Enir era uma guerreira, uma mulher maravilhosa, ensinou muito para todos nós, né? Para vários governantes, ela deu muitas lições em todas as vezes que ela usava a palavra, então é uma pessoa assim muito, muito forte. Então você sucedeu Enir, né? Nessa referência de ser cacica aqui em Campo Grande, terena, mulher, que é muito importante. Então, assim, já finalizando, né? Também falar, você é ceramista, né? Você é uma pessoa que faz a arte terena também, né? Se você quiser nos falar sobre isso, enfim. Mas já finalizando o nosso tempo aqui, dizer para você muito obrigada, sempre muito, muito obrigada pela sua disposição de vir aqui falar com tanta clareza, né, sobre como vivem os indígenas aqui em Campo Grande, né, como é que estão as principais situações da vida, do cotidiano, como superá-las, enfim, e agradecer muito a sua militância, né, porque pela tua energia, pelo tempo que você tira da tua família, da tua casa, da tua vida, para ir para lá, para ir para cá, para participar de uma reunião, a gente sabe quanto é difícil isso, quanto é difícil esse ambiente mulher, você, mulher indígena, a gente sabe que sofre também preconceito, discriminação, mas você enfrenta isso tudo, né? Sempre enfrentou, com muita distinção, com muita responsabilidade, com muita verdade na tua luta. Então, Alicinda, assim, muito, 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 muito obrigada. A nossa amizade também, né? Sempre presente. Enfim, e aí vou deixar para você fazer a sua despedida, e aí depois eu vou só fazer uma despedida final aqui dos nossos telespectadores, as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente até agora.
Pode falar, Alicinda. Eu só quero, Luísa, só quero agradecer na Milena, pode ser? Sim, claro. Eu quero, só quero agradecer na minha língua terenda para os meus povos que estão, muitos deles, eu creio que vão estar me ouvindo. Eu quero dizer para eles, Ainipoiuacué, na minha língua terena, é muito obrigado. E Kená, Cachapaco, Keuti, venha conosco também. Ah, muito bem, hein, Alicinda? Fechou com chave de ouro. Agradecer a Mônica, né? A Mônica que organizou aí a casa junto com você, né? Para fazer essa live funcionar, enfim. Agradecer o Vanderlei e a Ágata, né? Que também foram muito importantes nesse momento. Bem, já dizer para todo mundo que foi ótimo esse momento, espero que tenha sido também para todos. Hoje é sexta-feira, são 8 horas da noite, a gente está aqui conversando sobre essa realidade de Campo Grande. Agradecer o Luciandro, que fez aqui até agora a interpretação em Libras, foi muito importante também para que a gente dê acesso a todo mundo dessa nossa conversa. Enfim, me colocar à disposição, Alicinda, sempre, tá? No dia que você falar, Luísa, quero falar de alguma coisa que eu acho interessante sobre a cidade, sobre a vida, sobre o país, enfim, você me avisa e a gente abre aqui ao vivo e conversa de novo, tá bom? Muito obrigada a todos, tá? Obrigada mesmo. Tchau, Alicinda, beijo. Muito obrigada, Luiz. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Vou desligar aí, tá?